Olá, tudo bem? Nós estamos hoje, mais uma vez, com Conexões Saudáveis. E nós estamos aqui com a Thaís. Olá, Thaís, tudo bem com você? Tudo bem, como a Sulamita diz. Ai, Jesus, ajuda. Ô, gente, a Thaís, ela tem 37 anos, ela é casada, é mãe de 5 filhos e 2 dos filhos dela, é isso, Thaís? Isso, são. 2 são autistas. E nós estamos aqui hoje para, num bate-papo, falar mais com ela, entender mais sobre esse assunto, né? Ela é também, está estudando para ser psicanalista, é isso? Sim. Tem também, ela é bacharel pelo ITA, ela está na comunidade de pais atípicos, o CPA, que eu tive a oportunidade de conhecer. Foi. Né, a comunidade de pais atípicos, que, nossa, gente, é maravilhoso. Vocês precisam conhecer mais e saber da garra dessa mulher, e por isso que eu trouxe você aqui. E eu me sinto muito honrada. Fala um pouco dessa garra, dessa mulher maravilhosa que está aqui presente aqui com a gente, aqui no Vitrine Rec Studio. Então, gente, vamos lá, né? Primeiramente, muito obrigada, Leila, por essa oportunidade. Confesso que deu aquela... Ai, Jesus, o que eu vou ter para oferecer para esse povo? Aí depois eu falei, peraí, deixa eu contar um pouco das minhas histórias, que todo mundo, né, tem história, e nós temos que respeitar a história construída por cada um. E quando você me convidou, né, e falou, eu falei, Jesus, me dá uma luz aqui, o que dizer? Né? E quando você também falou, Thaís, e a sua identidade, você quer que coloca? E eu sempre vou preservar a minha identidade com o meu nome, Thaís Pereira de Paula. Porque tem uma historicidade ali, tem uma coisa que se os meus pais fez, né, o meu nome, e através do meu nome a minha identidade ela foi construída. E antes de qualquer coisa, o Senhor me deu uma identidade de filha. Né? E a gente tem que entender isso. Quando a gente conhece, sabe, Leila, quando a gente tem certeza de que nós fomos formados, para quem nós fomos formados, nosso propósito de vida, muita coisa melhora. Muita coisa melhora não, muita coisa muda. Então, eu sofri 30 anos da minha vida para entender o meu propósito de vida. Né? E agora, aos 7 anos para cá, eu comecei a entender o que o Senhor queria da Thaís, desde o ventre, né, da minha mãe ali. E é tão bonito esse processo de identidade, né? Nossa! De autoconhecimento também, que você começa a ver quem a Thaís nasceu para ser. Exatamente. E como um filósofo, né, grego aí do século XVI falou e fala, né, e nós gostamos aí de filosofar, quando a gente pensa, logo existo, ou logo sou. Então, a primeira coisa é aqui. Então, durante 30 anos da minha vida, eu tentava ser o que as pessoas achavam que eu tinha que ser. Antes de vir para cá, eu tive uma conversa com meu esposo, porque foi uma infância complicada. A gente veio da época, né, querendo ou não, da geração do cala-a-boca. Criança não podia questionar, porque estava sendo mal educado, atrevido. Então, quantas vezes eu chegava perto, sai pra lá, menino! Sai, tá mexendo com isso aqui! Trem tá quente! Talvez você estava ali para poder se aprender, sabe? Hoje eu vejo que a ignorância era muito grande dos meus pais. Não, meus pais não, né? Que meu pai não conviveu tanto, mas minha mãe, minha avó, minha bisavó, né? Vem de uma família mais de mulheres, né? E mulheres que não eram empoderadas, eram umas mulheres meio macho, achavam que a vida era do jeito que elas... Mas cada um tinha a sua contribuição para que eu fosse. Portanto, nesse livro mesmo que eu te mostrei aí, eu falo das mulheres da minha vida, né? E o que me formou. É tão importante a gente trazer esse conceito para dentro da nossa realidade. Por quê? Porque foi elas que te prepararam para a vida. Exatamente. Né? E valorizar, mas entender o seguinte, tem coisas que são paradigmas na sua vida hoje que você precisa de desconstruir. Então, assim, nossa. Mas também tem coisas ali que você vai lembrar assim, vai falar, gente... Leila, você tocou numa coisa assim, crucial, desconstruir. Por que também na minha biografia eu coloquei teologia bacharel? Foi justamente fazendo o curso de teologia que veio essa desconstrução. Pasmem, principalmente na matéria de cristologia. Você está doida? Eu entrei numa crise terrível comigo mesma. Eu fiquei 3 dias dentro do meu quarto chorando e falando, eu não sou crente. Eu sou qualquer coisa, mas menos filho de Deus. Meu esposo falou, o que é isso que você está falando? Eu falei assim, não, você não está entendendo. Comprei um livro, né, que o meu professor, o Washington Greta, vai ouvir aí, né? Vai ver, muito obrigada. Esse homem foi Deus na minha vida. Ele dando a aula ali, eu naquele conflito interno, quando eu cheguei em casa, falei, Jesus...
O que o senhor viu de graça em mim? Eu tenho tudo que o senhor não quer, que o senhor não concorda, que na verdade está fora do seu direcionamento. E eu entrei numa crise, nossa, que assim, até hoje, para me falar, fica um pouco difícil, porque o que acontece? A gente que é mulher, principalmente, a gente tem uma falsa modéstia do capeta. A pessoa te fala que você é bonita, nossa, não. Olha uma falsa modéstia, quer ver? E eu faço isso muito. Você já fez, tá, irmã? Quer ver? Nossa, que bolsa linda, menina, você acredita que eu comprei? Foi no brechó. Falsa modéstia. Exatamente. Ai, eu fico agitada. Ou então, nossa, que você tá tão linda. Nossa, tá tão... Ai, menina, então, nossa, tipo, não é que você é bonita mesmo. E a gente fica com essa falsa modéstia, sabe? Por quê? Porque a nossa identidade está conturbada. A gente cresceu ouvindo. Tem que ser humilde. O que é humildade? Eu tenho que falar isso aqui, gente. Eu fico agitada. O que é humildade? É você saber que você não sabe tudo e ficar perto de pessoas que sabem mais que você. Exatamente. E ter humildade de aceitar, de aprender. E aprender. Isso é humildade. Agora, não, você tem que ser humilde. Uai, como assim? Eu falo porque eu tenho que contar esse caso. Esse caso precisa visualizar. Eu lembro que uma certa feita, em um determinado projeto aí, sempre dava cesta básica no final do ano. Né? E eu tenho uma renca de menino, fui abandonada pelo primeiro marido, né? Então os 3 mais velhos não eram do meu atual esposo. Então, aquela dificuldade para ficar com os 3, né? Ser mãe, cuidar e tudo. Então, dava Natal solidário nesse projeto, eu ia. Só que na minha casa sempre teve água, eu sempre consegui comprar, nem que fosse um desodorante daqueles de R$5, porque não é possível, né? Graças a Deus, eu sempre gostei de escovar dente, né? E pentear cabelo, que pelo menos é uma questão básica de sobrevivência e saúde. Aí a esposa dessa pessoa que é do projeto conhece, né, até então a madrinha da minha filha e que também ficava, né, por dentro ali da organização e tudo. Aí ela falou assim: Thaís, a fulana pediu para você ir esse ano sem nem ir muito arrumada não, porque estão falando que você não precisa. Ô, Leila, gente, me subiu um trem assim, ó. Um trem. Veio lá da unha do pé. Não, mas assim, da entranha. Eu falei, como é que é? Ela falou assim, que você não ia me muito arrumada. Eu falei assim, fala com ela que se humildade é pé rachado, boca fedendo, cabelo sovaco, cabeludo, CC e mau hálito, isso não é humildade. Isso é falta de higiene. Agora que ela pode pegar essa cesta dela e enfiar no nariz dela. Ou no outro lugar que você quiser enfiar. Que Deus abençoe e multiplique na vida dela 100 vezes mais. Mas a gente não vai lá mais, não. Ô, Leila, olha pra você ver. É absurdo. É um absurdo. É a falsa humildade. A falsa humildade. Aí aquilo ali, depois daquela situação que aconteceu comigo, eu falei assim, gente, olha isso. Igual, eu sempre trabalhei na área da beleza. Foi através da área da beleza que eu comecei a construir a minha vida com meus filhos. Eu lembro que eu comecei a fazer unha a R$5, pé e mão, para comprar uma cartela de ovo. Hoje o ovo tá caro, né, gente? Ô, pai, ajuda. Então, e eu tive 3 salões. Aí você imagina, uma cabeleireira, uma manicure, né, querendo ou não da área da beleza, andar com cabelo, com piolho, sujo, fedendo ranço, galinha, como minha mãe mesmo fala, penas de galinha moiada. Pensa, como é que eu vou vender meu produto? Não tem base. Sabe? E, tipo assim, dentro do contexto feminino, isso piora mais ainda. Assim, eu queria entender o porquê que eu não posso olhar para a Leila e falar, nossa, Leila, esse brinco combinou tanto com você. Nossa, essa cor, né? Não, esse seu batom, seu cabelo, combina, você está tão elegante. Nossa, parabéns. Qual é a dificuldade de elogiar o meu par? A gente tem muito essa questão também da mulher. Muitas das vezes, ela está competindo com outra mulher. Desde elas se juntarem com outra para crescerem, não. Muitas das vezes é isso. Ela se junta para destruir a outra. Para destruir a outra. Não, aí eu queria entender. Aí, vamos lá, né? Eu gostaria muito de não falar sem Bíblia. Mas a palavra de Deus fala que a boca fala, o coração está cheio. Então, não consigo falar sem Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 2, 18, fala que aquela mulher seja auxiliadora e idônea. Aí nós gostamos muito de colocar esse
esse versículo dentro desse contexto na questão casal. Só que vamos lá, a auxiliadora idônea é em qualquer âmbito. E se eu quebro um princípio desse com uma mulher, eu quebrei todo o princípio. E Deus é Deus de princípio. Então, se eu, como te diz, eu conto algo para você, eu me confidencializo algo com você, eu confiei. Confiando algo em você. Uhum. Eu estou querendo que você esteja comigo o quê? Idônea. É o mínimo. Aí você vai lá e compartilha com o outro e ainda aumenta. Você descredibiliza, você tira, sabe? E fica uma agarrando com a outra com coisas pequenas, falando coisa. Cadê? Você acabou de quebrar um princípio. Como é que você vai ser honrada? Deus é Deus de honrar princípios. Aí pensa, não, mas eu sou idônea com meu esposo. Não, filha, se você não é idônea com a sua imagem e semelhança, você não vai ser idônea com seu marido, não. Porque ele também é seu par. Mas a sua irmã em Cristo também é. Então, muitas das vezes, Leila, no nosso meio feminino, é uma competição fora do comum. E nós achamos que nós vamos ser mulher de Provérbios 31, nós não vamos ser, não. E dentro desse movimento de mães atípicas... Nossa Senhora, aí que eu fico mais abafada ainda. Muitas das vezes é uma situação que muitas das vezes você vê as mulheres, que aí você, como uma pessoa que está à frente, está buscando, às vezes você não vai ter esse apoio que você precisa e precisa das mulheres. Você tem visto isso? Tem Leila, acontecido isso no seu meio? Mais uma vez, você está falando de duas situações. Vamos lá. A Thaís é cristã protestante, já deu para perceber. Uhum. Só que eu sou agora muito fora da caixa. Eu era muito, muito religiosa. Piscava, falava Coca-Cola, Satanás, sai agora em nome de Jesus. Era mais ou menos assim. Mas eu não via demônio na minha língua. Eu não via demônio nas minhas roupas, não via demônio no meu jeito de olhar com o outro, sabe? Mas eu via demônio em tudo quanto é coisa. Mas nas minhas ações, não. Aí um dia Deus me chamou numa conversa, adorei. Adoro. E ele pegou e falou assim, eu vou me apresentar. Porque, gente, tudo que é extremo adoece. Então, eu era muito extremista. Isso me adoeceu. Literalmente me adoeceu. As pessoas me olhavam e me achavam que eu estava com quase 70 anos, pela forma que eu andava, o jeito que eu falava. Literalmente. E olha que, tipo assim, com a mente aberta, mas eu ficava me camuflando muitas das vezes para poder me encaixar dentro de um parâmetro cristão. E que não tem nada a ver. Tem a ver com religiosidade. Tem mais a ver com a religiosidade que propriamente o Cristo que veio me libertar. E no meio das cristãos, é justamente isso também que acontece. Uma competição de quem prega mais, quem canta mais, quem ministra mais, quem tem mais agenda. Que eu falava assim, aonde está Jesus nesse negócio? Talvez ele não está nem perto, nem está nem ciente desse projeto aí, estão falando o nome dele. E ele falou, ai daquele. Aí, vamos lá. Aí vem a Thaís, que conseguiu se desconstruir, entendeu sua identidade em Cristo, e veio com toda essa bagagem cristã que Deus chamou ali na machincha mesmo, e comecei um projeto que é com mães atípicas. Eu pensei, não, vou ter uma irmandade, né? Vamos estar... Que é uma coisa que eu aprendi com a Adriana. Adriana... Gente, eu preciso falar da Adriana, tá? A Adriana me ajudou muito nessa questão. Ela é uma sexóloga, e cristã, fora da caixa. Ela é crente demais. E ela até tem um curso que eu fiz 2, porque um só para mim não foi bom, não. Eu fui lá e fiz de novo, chama Sexo Sem Frescura. Sabe? Na verdade, o sexo, ela fala do sexo dentro do contexto cristão, mas o negócio dela mesmo é sem frescura. E não dá... Muito bom, nossa, mulheres. Menina! Essa mulher aqui, chama. Adriana é crente. Aí já tem 2, gente. A Patrícia e agora a Adriana. A Adriana, são 2. Toda essa indicação da Thaís, hein? Exatamente. Aí, o que acontece? Eu me descobri também ali, nesse curso que eu fiz, e eu falei, gente, eu preciso ajudar essas mães, né? Até porque eu também passei por muitas situações de muito negligenciada por N situações dentro da rede, não a rede, pessoa, não. Foi pessoas, né? Através de alguns equipamentos que não deveria a pessoa nem estar ali, mas estavam. Né? E foi muito arbitrário, sofri demais. Depois é outro ponto. Eu falei, não, eu vou ajudar essas mães, que eu espero que elas não passem o que eu passei, que é muito ruim. Né? E a própria palavra de Deus fala para a gente ser diferente. Né? A gente viu que um irmão está ali, ajudar. Se ele te pediu para você caminhar 1 milha, caminha 2. Sabe? Eu não consigo entender aonde que está Jesus em algumas vidas de algumas pessoas que falar de Jesus é lindo. Vamos viver o que Jesus mandou viver. Que ele falou, sejam minhas testemunhas. Gente, você ser testemunha de Jesus, você tem que cheirar como ele, você tem que vestir como ele, você tem que falar como ele e agir como ele. Falar que você serve a Jesus só de falar
É muito fácil. É muito fácil. Aí aquilo ali eu falei, não, peraí, deixa eu sair um pouco da caixa e começar a ser igreja, eclesia, extraída para fora, né? Porque igreja é isso, eclesia, extraída para fora. Não é à toa que nós temos lá, né, em Atos, falando justamente sobre isso. E como eu gostaria que nós voltássemos o tempo de algumas situações, como a Santa Inquisição. Quem sabe assim os crentes camuflados vai parar de falar que serve a Jesus. Porque nós que vim com uma Santa Inquisição, com um chumbo quente no ouvido, e aí vai negar Jesus? Tem uns que não precisa nem esquentar, não. Só de falar que vai falar a Santa Inquisição. Não, já sou do capeta, já vai assumir. Já vai assumir, né? É melhor assumir. Mas vamos lá. Eu falei assim, não, eu vou começar a ajudar essas mães, né? Aí eu tive até uma que eu falei, gente, não tem condição, tá vendo? Eu queria entender. Ô, Thaís, você tá dando mentoria, você podia cobrar. Eu falei, como é que é? Thaís, você tá dando mentoria. Hoje tá tendo muito pessoa ganhando dinheiro com isso. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A minha gratificação é uma mãe falar assim, ô, Thaís, muito obrigada. Hoje eu não precisei andar no sol com meu menino. Você me orientou, fui direitinho, resolvi meu negócio. Eu consegui ir e voltar com meu menino, sem estar no sol quente. Ô, Thaís, Deus abençoe, muito obrigada, Deus abençoe sua casa, sua família. Eu consegui aquele negócio que você me falou, fui lá, conversei do jeitinho que você falou, deu certo. Isso, para mim, não tem preço. Porque isso chama dignidade. Sabe, Leila? Esse é o verdadeiro pagamento. Isso, né? Que para mim é tipo assim, não tem preço. E não é demagogia. Não tem preço. É a gratidão. É a gratidão. Por poder fazer pelo outro. Eu falo isso muito, sabe? Porque se você tem para fazer pelo outro, é um privilégio. Porque, olha, é antes você ter para dar do que você ter que pedir. E o que Cristo fala? É preferível dar do que receber. Aí, fiz, né? Montei um grupo. Aí, até então, eu participava de outros grupos e eu vi o quanto as mulheres são mal educadas, grosseiras uma com a outra, mesquinhas, brutas, ignorantes. Porque se eu estou aqui investigando uma situação, eu estou com esperança de ser negativo. Eu estou na esperança de ser só que seja uma vitamina baixa, por isso que eu estou desmaiando, que eu estou perdendo cabelo, que eu estou emagrecendo rápido, ou que eu estou com insônia, que eu estou com alguma falta de vitamina. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Só que aí, na hora que você tem a certeza do diagnóstico do seu filho ou o seu chão abre. Você entra num luto, você entra numa preocupação. Se você é mãe solo, a primeira coisa que você vai pensar, quem vai cuidar do meu filho? E aí a gente entra agora falando, né, Thaís, que você passou por momentos muito difíceis, porque você também é paciente oncológica. Sim. Com 2 crianças ali, aí você está trazendo esse assunto justamente mostrando, gente, que não é fácil. Não. A suspeita do diagnóstico de autismo no Isaac, eu estava fazendo minha 3ª quimioterapia vermelha. Então, tipo assim, e eu lembro perfeitamente que o professor Leandro, de matemática, na cidade de Macaé, na escola Jacira, no bairro Noivo Cavaleiros, ele virou para mim numa reunião pedagógica e falou, Thaís, nós sabemos a sua dificuldade, sabemos a sua real situação. Mas quem sabe não é Deus te dando a oportunidade de você ter força para você vencer e conseguir caminhar com seu filho, porque ele vai precisar. Gente, vou parar um pouquinho aqui com a Thaís. Eu vou pedir para vocês, se está fazendo sentido para vocês, entra aí e comenta, fala com a gente que se você está gostando, fala qual que é a sua dúvida, o que você quer perguntar para a Thaís, fica à vontade, escreve aí no nosso canal, tem muita coisa aqui que a gente vai falar com vocês. E aí, Thaís, comenta aí com a gente. Aí ali deu aquele start, porque eu nunca tinha ouvido a palavra autista na minha vida. Eu entendi que ele estava falando que meu filho era artista. Eu ainda falei, deve ser artista mesmo, porque ele sai pintando tudo. Ele, não, mãezinha, é autista. Então, ali falei, meu Deus, ainda querendo algumas situações do medicamento. Então, eu não entendia muito, meu esposo muito menos. Fomos embora para casa. Então, quando eu decidi a falar com essas mães, ajudar essas mães, porque eu sofri muito, Leila. Eu sofri negligência, né, da escola, porque meu filho, ele foi falar, meu filho, friamente, já que já tinha 8 anos de idade.
O Isaac sempre, até hoje, Isaac vai fazer 14 anos, Isaac não fica sem moletom. Eu fui submetida através de um relatório, por isso que hoje eu peço muito relatório pedagógico. Hoje vocês vão entender, mães, porque que eu falo, vão na escola, pede relatório pedagógico do seu filho. Por quê? Foi um relatório pedagógico saindo do Florestan Fernandes, na escola, na época. Eu não posso deixar de isentar algumas situações. E na época, eu não lembro mais quem era a diretora de lá, né, e nem a pedagogia, relatando para o conselho tutelar que o meu filho poderia estar sofrendo abuso, porque ele não falava e só ia de roupa comprida. Então, poderia estar também sofrendo violência doméstica. Para você, mãe, passando por essa situação, passando por a químio vermelha, que a gente sabe que ela é agressiva, ouvir isso. Nossa, e assim, eu só fui ouvir isso, Leila, desse relatório, aqui em Betim de novo. No primeiro simpósio TEA que a gente fez. Porque eu não sabia do teor do relatório. E o Isaac, ele não falava porque ele não tinha comunicação. Como até hoje, a gente teve uma... Ontem foi a primeira consulta dele com a fono. Meu filho é alto risco. E ele pediu para mim entrar no curso de Libra para mim conversar comigo. Porque ele fala que conversar com algumas pessoas é ruim, que ele não compreende ele. Desculpa. Gente, vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Eu estou aqui, assim, impressionada com a história da Thaís. Eu já a conhecia, né, de uma instituição, quando ela foi abrir, né, o CPA, ela pediu apoio nessa instituição que eu trabalhava. E, assim, por mais que a gente sabe, mas estando aqui, falando sobre isso, é impressionante. Então, eu lembro, a pessoa falou, Thaís, posso falar o teor? Eu falei, pode ficar à vontade. Eu não imaginava que era tão profundo. Porque tem hora que Deus ele tem 3 coisas, Leila. Ele tem o não, ele tem o sim e ele tem o espera. E eu fiquei um tempo na espera de Deus, do porquê que estava acontecendo aquilo tudo comigo, né? De uma vez só. Então, você que está passando por alguma situação, né? Você não vai entender nada agora e, na verdade, eu vou ser até bem franca contigo. Você não tem que entender. Porque quando Deus ele quer nos servir de nós, porque a gente fala tanto que a gente é servo de Deus, mas quando ele fala, deixa eu servir de você, a primeira coisa que ele vai servir vai ser da sua dignidade. Se você for olhar todos os milagres que Cristo fez, ele fez na vida de algumas pessoas, começou com a dignidade. Então, Leila, o que eu pedi ao Senhor, então, na segunda chance, que quando eu tive diagnóstico, eu não queria ter feito o tratamento. Mas eu falei com ele, então me dá a última chance para me ver meus filhos crescer e tudo. Eu lembro que eu fiz uma viagem para Arraial do Cabo, soltei eles assim, e fiquei vendo aquela cena, falei assim, eu quero ter essa cena na minha cabeça, deles correndo pela praia, brincando com o pai, né, naquela areia tão branca e aquele mar tão cristalino. E eu lembro que eu falei, nossa, Senhor, só em pensar que toda a água do mar cabe na concha das tuas mãos. Então, o que é a minha vida perante o Senhor? Mas se o Senhor ainda achar graça, eu estou aqui. E eu lembro que eu falei com Deus, né, que se Ele quisesse servir de mim, Ele poderia servir. Então, Ele estava servindo. Né? Então, quando eu falei que eu queria ajudar essas mães, para elas não passar o que eu passar. E se passar, saber que existe um Deus que estava dando para nós a oportunidade de revelar Ele. Em Isaías capítulo, se eu não me engano, 60, se eu me enganar, depois vocês procuram aí, mas fala, para que todos vejam e saibam que o Senhor fez todas essas coisas. Então, muita gente vai ter que ver e saber que foi Deus que fez todas essas coisas. Só que o que foi o maior, e ainda é o maior dificultador? A união feminina. Aí eu estava nos grupos que tinha mães que estavam na investigação, tinha mães que já estavam à luz à frente, os filhos dela já é adulto.
Tinha mães que estavam saindo do luto, então começando a estar na aceitação. Tinha mães que não sabiam nem o que era, não sabe nem o que era loop, não sabe o que é, não sabe nada. E uma que está lá na frente, não, seu menino vai falar, menina. Isso é besteira. Vai para lá, desvalidando aquela que está começando. Eu falei, gente, como assim? Sem empatia nenhuma pela dor daquela mãe. Como é que eu vou querer conscientizar a sociedade se no meu pólice ali, no meu reduto, eu não respeito você que está vindo agora? Não, menino, seu menino vai comer besteira. Não quer comer, não, deixa com fome. Eu escutei isso de uma mãe. Não, você não quer comer, tá? Isso é besteira, não deixa com fome. Como assim? Eles não sabem. São coisas neurais mesmo, que tem que fazer toda ali, uma sinapse. Tá, isso é neurociente. Não, eu tive que estudar. Eu fui desconstruir, do mesmo jeito que eu falei, não, peraí, eu quero conhecer o Senhor, por isso que agora faz todo sentido eu ter feito o curso de teologia, porque eu fui estudar cristologia, que quem era Cristo, a pessoa de Cristo. Então, se eu queria saber o que era autismo, eu tinha que saber o que era ser autista. Porque o autismo, Leila, eu quero que isso fique muito gravado. O autismo que não trazer prejuízo na fala, na comunicação, principalmente também na questão pessoal, higiene pessoal, não é autismo. É qualquer outra coisa, mas não é autismo. O autismo ele traz prejuízos severos, muitas sequelas que muitas vezes é irreversíveis, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Hoje, infelizmente, virou comércio. Leila, eu estava pedindo a Deus para chegar esse dia. Eu falei, Deus, me dá oportunidade para falar. O autismo dói. O autismo fere. Não é como as pessoas pensam, que é um cordão, que é bonitinho. O autismo traz antissocial. As pessoas rotular a gente. Se o menino mexe ou então come demais, é sem educação, não tem pudor. Cadê a mãe desse menino? Ou se o menino não desenvolve, você não faz comida, não? Se o seu menino tem uma dificuldade de trocar de cor de roupa, textura. Se o menino só tem essa roupa, ela anda tão arrumada. E o menino dela só anda desse jeito. O autismo dói. O autismo não é como as pessoas estão achando que é. Políticas públicas precisam ser feitas com mais assertividade. E com urgência. Essas mães precisam sair da onde elas precisam. Hoje eu estou dando a minha cara para bater novamente. Mães, vocês não estão sozinhas. Mas a gente precisa se unir. Não é montar grupo. Não é ser presidente de uma comunidade. Não é ter um nome e um renome na cidade, Leila. Porque hoje eu estou em Betim. Mas eu posso pegar minha família de novo e voltar para o Rio. Eu não vou deixar de ser mãe de Isaac da Radassa. Eu não vou deixar de ser mãe dos outros que não são atípicos, que é a Raíssa, a Samara e a Esther. Você está entendendo, Leila? Estou entendendo. Então, independente se A ou B vai permanecer, políticas públicas que precisam acontecer. Porque eu estou formando filhos para ser cidadão de bem. E eles conhecem. Eles sabem o direito deles. Isso é muito importante. Entende? A sociedade, ela, muitas das vezes, aí a gente vai colocar aqui, quantos pais não vão buscar conhecimento para ajudar esses filhos? Quantas vezes o menino é jogado dentro da escola e ali, como se diz, né? Eles lá resolvem. E eu preciso fazer também um desabafo quanto a algo que é particular e público. A política pública do SUS ela é muito assertiva. Desde quando você sabe qual diretriz e qual atribuição você deve buscar. Se eu estou viva, foi através de um tratamento vindo do SUS. Entende? Que alguns exames e até mesmo até parte do tratamento, o particular não tem. Eu fiz braquiterapia, Leila. Muitas mulheres não conseguem nem na primeira sessão ficar vivas, porque só existe um lugar, lá em Campos de Goytacazes, no Hospital Álvaro Alvim, que faz a braquiterapia sedada.
Não existe em outro lugar. Eu fiz 3 sessões de braquiterapia. A primeira sessão, eu só voltei depois de 1h30. A sedação foi muito forte. Algo que em outras pacientes voltava com 20 minutos, eu demorei 1h40. Meu esposo já estava até conversando com a minha família. E eu tô aqui, que você que eu não ia resistir, voltasse. que eu não ia voltar. E eu tô aqui para contar que Deus, ele é um Deus de milagre. E hoje eu entendo porque que o Senhor me fez eu viver tudo isso, para poder trazer força para vocês. Para poder falar que Ele pode, sim, fazer grandes coisas, mas desde que até onde você vai estar disposta. Porque você também é uma mulher, Thaís, que traz representatividade para a sociedade. Você não é uma mulher que está tentando aparecer numa condição, não. Não. Pelo contrário, você tem trabalho. Você tem busca por conhecimento. Porque assim, aí você falou sobre grupos, eu também participei de vários grupos que eu não me identifiquei. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu não posso entrar num lugar onde que não vai validar a causa. Isso eu não quero. Leila, muito obrigada. Está sendo muito não bom é o isso. nosso bate-papo aqui, porque olha o que você disse. Eu não me senti representada. Muitas pessoas falam assim, ela não me representa. Louvado seja Deus que eu não te represento. Eu não represento aquela mãe que só sabe brigar e não está cumprindo seu dever. Eu não represento aquela mãe que só sabe julgar, mas não sabe... Peraí, deixa eu me colocar no lugar dela. O que é essa mulher? Porque quando eu estou explosiva, eu estou mais falando de mim do que de você. Uhum. Então, é óbvio que eu não vou realmente representar aquela que fica o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro no TikTok, mas tem coragem de colocar e comprar um livro de uma pessoa, honrar uma pessoa que está à luz à frente e ia falar, não, deixa eu descobrir o que é isso aqui. Não, deixa eu ver o que... Não, o que é que está dizendo isso aqui? Eu preciso estudar. Então, eu não vou te representar. Eu represento aquela mulher que está indignada, mas corre atrás. Exatamente. Está indignada com políticas públicas, mas quer saber o que o legislativo faz. O que o executivo faz, o que o judiciário faz. Qual que é a função deles? O que eles deveriam estar fazendo? Até porque o julgar é muito fácil. Eu falo, não está acontecendo, eu sento aqui no meu lugarzinho aqui, e cruzo os braços, tá tudo bem. E vamos para a Bíblia de novo. Quando eu falo assim, mas você não pode julgar. Vamos lá. A palavra de Deus fala, lá em 2 Timóteo, que devemos, com retidão. O julgar com retidão. Agora, condenação não me cabe. E a gente faz isso muito, quer ver? Aquela fulana nisso, ela continua de jeito, não vai pro céu, não. Isso é julgar. É o apontar, né? Eu não sei. Vai que no último instante ela reconhece a teocracia de Deus. E aí, como fez lá? Nós temos um grande exemplo de cruz. 2 estavam na mesma condição. Só que um reconheceu, o outro não. Estava ali. Hoje mesmo estará comigo e meu Pai no paraíso. É muito, muito mais além, Leila. As pessoas estão conturbando, fazendo desculpa, mas tendo até um jeito meio que satânico, porque quem fica conturbando a verdade, desvirtuando a verdade, é Satanás. É ele que faz isso. E tem uma coisa, eu falei essa semana com uma pessoa, ele mente para te enganar, mas para te acusar, ele vem com a verdade. É sobre aquilo que você pratica. É aquilo que você pratica. Aí não vem falar que o universo está conspirando contra você, não, querida. O que se planta, colhe. Você tem o direito de escolher a sua semente. Agora, não vem vir falar comigo que você plantou abacaxi e quer colher uva. Querida, tu vai colher abacaxi. Tu vai comer um abacaxi. Aí, tua vida inteira semeando discórdia, E outra coisa, eu sei que aqui o podcast não é isso, mas eu não sei falar outra coisa, a não ser Bíblia. A própria palavra de Deus fala um monte de coisa que ele odeia, mas a última ele abomina. Sabe qual que é? Semear discórdia entre os irmãos. Ele abomina. Sabe qual que é o outro pecado que ele abomina? É quando você faz aquilo que ele nem... E esse pecado, ele é até um pouco mais difícil de dizer, mas se a gente tomar cuidado, a gente acaba cometendo. Atribuir aquilo que é de Deus ao diabo. E a gente tem que pedir Deus discernimento. Isso é um pecado muito sério. Né? E é isso que eu vim trazer como pessoa. Que quando o Senhor me deu, Leila, e ele falou muito claramente, você vai voltar. Eu estava com 35 dias de cama. Meu esposo me pegava com uma mão para tomar banho.
Senhor falou comigo dessa forma, Leila. Você vai voltar para o mesmo lugar. Você vai voltar para a mesma casa. Você vai voltar para as mesmas pessoas. Mesma cidade, perdão. E aquilo que eu colocar na tua boca e aonde eu mandar você ir, você vai falar. Leila, o último lugar na face da terra que eu queria voltar era para Betim. Eu saí daqui fugida com os meus filhos, por conta desse relatório. Porque, querendo ou não, uma certa pessoa técnica trabalhando em determinado equipamento da rede colocou um relatório, só que não batia o relatório com as visitas. Porque no relatório falava-se uma coisa, mas aí eles mandavam técnicos diferentes, horários diferentes. Thaís estava fazendo comida, Thaís estava lavando roupa, Thaís estava penteando cabelo de menino, Thaís estava varrendo terreiro, Thaís estava... A casa estava organizada, não condia, não dava. Porque o diabo ele pode até tramar, ele pode usar pessoas para arquitetar. Está bem claro lá em Neemias, portanto que no outro livro que eu sou coautora, tem esse, tem um outro, que o outro é devocional, eu falo de Neemias. Sobre a construção, né, a reconstrução. Existe a Balás, Tobias e Gesem, eles significam povos, significam pessoas que ficam tramando para o outro não crescer, para o outro não evoluir, porque o evoluir faz o quê? Liberdade para o outro. E o que aquele povo que era representado por Balás, Tobias e Gesem fazia com o povo de Jerusalém, com o povo de Judá, com o povo que era um povo eleito? Continuar vivendo ali na mediocridade, medíocre, dependente. Pessoas que não gostam de te ver você crescer e se libertar, porque ele quer te dar o quê? Mediocridade por você continuar na mão dele. E Deus não tem isso para nós não, Leila. Deus tem para nós é uma fonte. E ela vai jorrar. Por isso, quando ele fala que eu tenho para vocês, é vida com abundância, mas essa abundância não é dinheiro, é oportunidade. Nós temos todos os dias a oportunidade de sermos diferentes. Só que nós ficamos olhando só aqui, ó, comodismo demais, olhando só a nossa necessidade. E uma coisa eu vou dizer aonde eu for, para de colocar suas necessidades acima da sua prioridade, da sua lealdade. Você vai se sentir e vai continuar sendo mendigo de fé e de pessoas. É isso. Nossa, é tremendo, hein? Nosso Deus. Então, com isso, então, gente, olha aí. Mães aí. Olha aí, olha pra você ver, hein? É muita coisa que tem aqui. Tem. É muita coisa pra gente conversar. Então, com isso... Você se sentiu nessas fases, né, que você tá passando por isso? Você se sentiu acolhida por alguém? Teve alguém que... Só por... Já respondeu, né? Sabe por conta de quê? Porque a gente fala muito que a gente tem ali, né, pessoas que estão somando na nossa vida, que estão nos ajudando. E aí, muitas das vezes... a única pessoa que me acolhe... Tem muito uma falácia, né? A única pessoa que me acolheu, que a gente também tem que entender o que é acolhimento. Uhum. A única pessoa que me acolheu e continua me acolhendo se chama Wagner Dia Pereira. Minha tia Wagner. É a única. É a única que fala assim, Thaís, abaixa a bola um pouquinho, filha. Tá demais. Thaís, isso, se você continuar, vai dar ruim. Thaís, se você continuar, vai dar, ó. Thaís, hoje eu posso. Thaís, hoje eu não posso. E eu gosto de pessoas que falam comigo assim. Sabe? Porque... como uma colérica convicta, uma influente e dominante, porque eu fui descobrindo quem eu sou. Está dentro do seu processo. Estou dentro do meu processo de identificação. Então, eu sei aonde que o foco demais, eu posso machucar pessoas, a minha forma de falar. E teve uma certa vez que o Espírito Santo falou comigo dessa forma. As suas palavras podem chegar, mas não o som delas. Ai, Leila, eu quis morrer. Eu falei, não entendi. Por isso que eu falei com você. É incrível o speech sonseiro. Ai, mentira, não entendi. Ai, não entendi o que ela falou. Entendeu, irmã? Entendeu, sim. Entendeu? É contigo. É contigo. Eu falei, tá, Jesus, o que eu tô fazendo? Escutei uma ministração da Raquel Lima falando justamente sobre essa questão.
né, da gente poder sim falar a verdade, mas ela não precisa falar num tom grosseiro. A verdade, ela pode ser sim lapidada. Ela pode chegar nos seus ouvidos da forma que deve chegar. E só que a construção dessa verdade dentro da Leila, quem vai fazer a Espírito Santo, não é a Thaís, não. Quem tem essa atribuição de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, se chama Espírito Santo, Consolador. Não é eu e você. E muitas das vezes a dor vem aí, né? Porque nós tentamos resolver a vida do outro. Mas, na verdade, a gente está aqui para ser voz, né? Se Deus te deu aqui a capacidade, igual aqui, ó, temos aqui o TPM, né? Sim. De ser uma boa escritora, de falar com o público, de falar com as mulheres, de entender, né, essa dor das mulheres atípicas, porque você representa todas elas, de falar assim, olha, gente, se eu tenho essa voz, eu tenho que saber usar ela. Eu falo que o conhecimento, eu vou falar o conhecimento, quanto mais você conhece, quanto mais você lê, quanto mais você busca. Nessa semana passada eu tive uma imersão, eu fiquei 3 dias, e assim, foi muito bom. Mas assim, lógico que teve coisas que não foram positivas, que eu não gostei, e eu absorvi a positiva, coloquei na cruz. Você colocou lá na cruz? É. Eu sabia. Mas foi muito... Você estava lá também? Eu participei já. Participou? E foi muito bom para mim. Só que o que eu fiz? Eu aprendi que eu tenho que saber absorver. Vai doer eu tenho uma que saber vez pra falar. Nunca mais. Aí eu tava até de pulseirinha, tirei. Vai doer como nunca. Vai doer como nunca mais doer. Mais. E quando você entende esse processo seu, você começa a mudar a forma de falar. Você prefere afastar do que ir lá brigar. A Thaís era do confronto, você sabe, né? A Thaís, misericórdia, gente. A Thaís era do confronto, que é também dentro da... Não posso justificar, mas era dentro da característica do colérico. O colérico, ele tem que ter problema. Ele é motivado. Ele busca o tempo todo, o tempo né? todo, ele tá ali, ó. E ele é aqui. Não vai ser pensando na discussão que ele vai baixar, quem vai não. Se for até amanhã, ele vai até amanhã. Porque ele vai indo. Só que eu falei assim, peraí, eu tô gastando energia à toa. À toa. Não tem necessidade de eu gastar. Não é por aí. Entendeu? Quando eu fui ver, eu falei, não, chega. Eu falei, não, vou ficar gastando energia à toa, vou gastar energia com aquilo que realmente é equivalente, é necessário, que faz sentido. Comecei a buscar por inteligência emocional. Isso vai me favorecer? Não, peraí. Isso vai me acrescentar? Essa pessoa vai me ajudar? Não vai não, tchau. Entendeu? Gente, aqui, ó, deixa eu te falar. Vamos falar um pouquinho da TPM, porque a gente não pode deixar de falar, não. Vou falar. Né? Porque essa Thaís aqui, ativista, que impacta na onde que passa, ela tá aqui também. Ela tá representada aqui na TPM, porque essa aqui é a Thaís, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ela vai falar um pouquinho desse livro maravilhoso, Tempo para Mulheres. Foi. Então, foi um susto da parte de Deus, porque uma coisa é Deus falar que vai te usar, que você vai, né? Não, grandes coisas iam ter na tua vida, Deus vai te fazer grande, Deus vai fazer assim. Você imagina muitas coisas, porque o ego do homem, ele é alto. Não vem falar não, gente. Quando você pensa, não, Deus vai te levar em nações, você já pensa você num avião da TAM, primeira classe, tirando fotinha, tomando aquele café caro pra caramba, comendo pão de queijo desse tamanho, duro e caro. Entendeu? Primeira classe. De primeira classe, entendeu? Turbulência, morrendo de medo de cair, igual aconteceu com o Marcelli lá. Mas depois que balançar o seu avião, que você vai entender. Só que não. Deus vai te levar, igual eu tô te falando. No dia que eu entendi que Deus falou, Thaís, eu não preciso do som da sua voz, eu preciso das suas palavras. Olha ela aí. Entendeu? Então, esse livro ele foi lançado em agosto do ano passado. Muita gente aqui em Betim já adquiriu. Levei para Brasília na última vez que eu fui, que foi o congresso ano passado. Eu doei. O senhor não queria que eu vendesse. Acho que se eu tiver vendido esse livro aí para 20 pessoas, foi muito. A grande maioria foi doado. E doado mesmo. De coração. Ainda tem muitos lá? Não, é o último. O último que é esse? Vai ter que ter mais, não vai, gente? Quem quer conhecer a história da Thaís, fala aí, Thaís, qual que é o nome lá no Instagram, para poder a pessoa ir lá te seguir e conhecer mais do seu trabalho. Então, o meu Instagram, né, são 3, na verdade, né? Mas eu vou falar só 2, que é o que eu mexo, que é a Comunidade Pais Atípico e o Thaís 1287. E porque o outro, simplesmente hackearam
e acabou com o meu Instagram. Mas eu falei, não tem problema não, filha, eu faço 20. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Hackearam, eu perdi aquele outro que era 1287. 1287 não, 478. Eu perdi ele. Aí agora eu tenho um novo, né, que é a Thaís 1287. As pessoas que quiserem saber mais do seu livro. Também tem Atos de Fé, né? Pode olhar direto com a Gisele. Que é o outro livro, gente. Não é só um. O outro, são 2 livros. E o outro, ele é missionário. O outro, ele é devocional. E toda a venda dele, inclusive até o Anderson Freire, fala dele com a pastora, que é lá de Orlando. Então, tipo assim, tá vendo? Eu nunca fui nos Estados Unidos. Mas você tá indo, né? As você minhas tá fazendo missões. Você tá entendendo? As Nunca suas fui em palavras, o Portugal. quê? Estão chegando. Estão chegando. Entendeu? Então, tipo assim, Não o Senhor está fazendo. Não precisa do som da sua voz. Precisa só das minhas palavras. Ah, gente, que lindo. Entendeu? Então, chegou. E esse devocional está rodando, principalmente para a construção de uma igreja, que já está bem, bem adiantada lá em Moçambique. Então, tipo assim, tá indo, sabe? Não é fácil. Mas as coisas não... E, na verdade, eu aprendi, né? Nós aprendemos que não é que não é fácil. Nós não temos habilidades. Exatamente. Fácil é, gente. Uma coisa, gente, que eu aprendi muito nessa imersão foi isso. Não existe nada difícil. Você só não tem habilidades. É porque muitas das vezes nós queremos algo, mas não buscamos conhecer sobre algo para poder fazer sabe aquela sobre construção aquilo, que sobre ele falar. faz, por último? Aquela construção que ele pega e fala do seu potencial? Uhum. Aquilo ali está na minha cabeça até agora, até hoje. Já tem o quê? Vai fazer um mês que eu fiz a imersão. Eu tracei, peraí, está dentro do meu âmbito? Eu tenho habilidade? Eu vou ser muito boa? Então, hoje, aí entra naquela primeira coisa que a gente conversou, sobre saber quem é e, principalmente, faça modéstia. Se eu sei que eu sou boa naquilo, ô Leila, eu não vou falar, ai, Leila, não você acha? Eu não vou te perguntar, porque eu sei que eu sou boa. E eu vou te entregar um resultado com excelência que não vai precisar ficar consertando. Você está entendendo? Uhum. Então, vamos voltar de novo lá no nosso início da conversa. Mulheres, em nome de Jesus, minha filha, conheçam em Cristo. Conheça quem é vocês em Deus. Para de ficar... E outra, eu preciso falar isso, nós estamos no mês, né, de março, falando aí de mulheres. Mulheres, pelo amor de Deus, sai desse relacionamento. Mas, Thaís, é dia difícil. 8, né? Dia 8 passou aí, estamos no mês ainda. Um relacionamento abusivo. Gente, tem tantas pessoas sofrendo relacionamento abusivo. E na hora que você vê um podcast, nossa, eu me identifiquei. E você, talvez você nunca soube que você está num relacionamento abusivo. E eu não estou falando só de relacionamento mulher e homem, não. Héteros, não. Casais, não. Eu estou falando até de amizade. Talvez você está do lado de uma amizade que ela é tóxica. Você não pode arrumar o cabelo. Nossa, você arrumou o cabelo? Talvez amanhã é um pichainzão mesmo. Nada desce, nada estica, nada muda. Faz aquela regressiva, destrutiva e não melhora. Mas você vai lá e você faz uma hidratação, caramba. Teu cabelo fica top. É porque tem hora que sai algumas coisas, tá, gente? Vai sair, ó. Corta aí, vocês que sabem. Entendeu? E a pessoa poderia estar ali, ótima, tá com de um lado da pessoa uma âncora, uma amizade âncora, sabe? Talvez você tá ali num sonho, num projeto maravilhoso, o negócio tá aqui, ó. Você tá cheia de ideias, a pessoa desce. Você acha que você está onde? Caramba, sabe que eu falo... Menospreza, né? Menospreza, você está ali, você nem tentou. Eu vejo muito, é o seguinte, não sabe o tanto de noite que você ficou sem dormir para aprender. Quantas vezes você vai em lugares para você aprender, vai conviver com pessoas para poder aprender. Se dedica. E a pessoa só quer te descer, mas não sabe o propósito da sua vida. Pois é. Aí eu falei, não, gente, peraí. Eu comecei a ter também umas... Gente, tem nada mais libertador que você excluir algumas pessoas e bloquear, não? Gente, e quando você ainda faz isso, silencia as status. Muito eu. Jesus, eu não sou obrigada. E outra, a própria neurociência fala sobre a questão da visão. Para ver que a IA está aí para provar que, dependendo daquilo que você fixa num Reels, ela vai ficar mandando só para você. Por quê? Ela entendeu que o seu olhar, no primeiro instante, ali de segundos... O algoritmo não mente. Não porque mente. Porque o algoritmo viu algo que você assistiu o vídeo, e deu olhou coraçãozinho, olhou muito. Tchau. O próximo vai ser aquilo aí vamos ali. lá, se eu pegar o seu... Vamos lá, gente. Cristã, mulher cristã. Se eu pegar o seu celular... e dar uma olhada nos seus reels, nos seus stories, o que eu vou ver lá? Eu faço essa pergunta, eu deixo essa incógnita para as mulheres. Aí, gente, ó. E aí, o que eu tô vendo? O que é que vai ter de produtivo, de crescimento, de desenvolvimento pessoal?
de autoconhecimento, o quê? De conexões saudáveis. Quando eu olhar para o seu telefone, ou quando você, né, não precisa do meu olhar, mas precisa do seu olhar, muitas das vezes estamos reclamando da vida que temos, mas não estamos buscando aquilo que é propósito nas nossas vidas. Faz sentido para você? Se fizer sentido, entra aí e fala com a gente. Não é? Porque a gente quer saber. Não é? Então, tipo assim, aí você vai olhar nos históricos, né, do que você curte. Gente, pelo amor de Deus, só coisa fútil. Eu vim conversando, né, com um motorista de aplicativo, ele falou que, né, que tá difícil achar mulheres com conteúdo. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, deu até assim, se eu tivesse tomando Mas água, tu vai abrir a boca para poder conversar? Mulheres, não, tudo bem, a gente tem que cuidar da saúde, gente, mas tudo que é extremo, cuidado, extremismo adoece. A gente É um vai excesso de uma coisa que eu não consigo entender, a falta demais, ou não sei, Leila. Todo excesso esconde o quê? Uma grande procura, ou uma grande falta. necessidade, uma grande falta. Então, se você, mulher, tá aí só focada no seu marido, na sua beleza, não está buscando a sua identidade, autoconhecimento, não adianta. É necessário uma mudança. Aqui a gente está falando com a Thaís, ela trabalha com as mães atípicas e ela está aqui mostrando não só como ela é responsável, não, como uma escritora, como uma mulher cristã, uma mulher que sabe e buscou seu lugar ao sol. E deixa eu te falar uma coisa, não vem falar comigo que você não tem tempo, não. Não tem isso, não. Porque com 5 filhos e a pessoa está estudando, está buscando, está lendo, está escrevendo, não é falta de tempo. E eu voltei. Nós fazemos o nosso tempo. O nosso objetivo, a gente foca no nosso objetivo e vai. Com certeza. É assim que funciona. E eu voltei para as salas de aula para incentivar a minha filha mais velha. A minha filha mais velha abandonou mesmo os estudos, eu continuei, eu formo esse ano, ensino médio. Então, eu voltei para a escola e vou continuar. Por que eu estou falando isso? Quando eu disse em sala de aula, eu vou fazer o Enem, nossa Senhora, Deus me livre, menino. Prefiro pagar FIES. Pago sei lá quantas vezes. Eu olhei para a cara dela, que Deus te abençoa. Não, Deus me livre, estudar para quê? Não, já tá bom. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa com vocês. É uma coisa que eu quero. É uma coisa que eu tenho certeza que mesmo se eu não ter aprovação, eu pelo menos tentei. Posso conhecer pessoas ou talvez, né, me dar mais horizontes. Por isso que eu disse, né, assim, quando eu estava aqui nos bastidores, falei daquele filme Mãos Talentosas, você vai ver que é um leque. O menino começa, né, através de um direcionamento da mãe, começa a pegar livros, o primeiro que ele pega é de astronauta, começa a falar de pedrinhas. E o que teve na aula depois foi de ciências. Ele foi falar de uma pedra, o professor pegou e falou, você começou uma janela. Então, estudo é isso, Leila. Você começa aqui, é igual uma cebola, você começa a... Você tá entendendo? Você vai descascando na hora que você ela. vê, não, ainda, eu quero mais. Então, tipo assim, isso é estudar. E outra, a gente vai voltar também para filosofia. Vamos falar um pouquinho de filosofia. Só sei que nada sei, você vai morrer sem saber ainda. Exatamente. Mas aqui, tenha sua mente capaz de absorver e transferir, porque conhecimento demais, se você não passar, você sabe o que você vira? Um lixo. Você vira um obeso de conhecimento, né? Você só conhece. Você só conhece. Você só vai engolindo. Você precisa de colocar isso para fora na vida de outras pessoas. Não, eu tive um confronto. Você assim, precisa de usar essa ferramenta para o sei. bem. Eu não sei o tempo que a gente tem, mas eu preciso falar isso aqui por último. Eu tive um confronto com um educador. E eu preciso falar isso aqui agora, né, nos meus últimos minutinhos. Gente, como que eu tenho 17 anos que eu estou lecionando e eu não fiz um discípulo? 17 anos. Eu não fiz um aluno se interessar por estudar e se tornar um educador? Então, voltando para me terminar aqui, realmente, finalizar minha fala. Leila, se de tudo que eu já vivi e transferir de conhecimento, eu não tiver uma mãe que falar, eu quero ser como a Thaís, eu posso morrer. Se dos meus 5 filhos eu não tiver um dos meus filhos e falar, eu tenho orgulho da minha mãe, eu posso morrer. Recentemente eu fiz, o Heron não sabia, né? Não sei se pode falar, mas agora já foi. Ele teve na via solo. A minha mãe é gari. Meu pai é mestre de obra. E eles me ensinou dignidade, mesmo separados.
A dor não te deixa lesionada por muito tempo. A lesão, muitas das vezes, vai ficar doendo muito tempo, mas vai virar cicatriz. Sabe? Tudo que eu não vivi na infância, o Senhor hoje me faz eu entender que não foi culpa deles. Eu falo nesse livro. Eles me deram o que eles podiam. O complemento vai vir de quem fez a minha essência, chamado Jesus Cristo. Então, Leila, muito obrigada. Essa é a Thaís Pereira. Ai, gente, tem como bater palma aqui para essa mulher? Thaís, eu estou, assim, extremamente feliz, sabe? Eu falo agora com você, fiz a escolha certa. Era essa mulher que eu queria trazer, porque Conexões Saudáveis nada mais é para mostrar para as pessoas que existem mulheres saudáveis. Sim. Mulheres que conseguem fazer uma conexão saudável, que a gente pode entrar nesse lugar com outras mulheres, a gente está aqui para somar com cada uma, para fazer a diferença, para trazer nosso conhecimento, sabe, o nosso trabalho. Então, se nós juntarmos força, né? Olha a diferença que é. Né? E eu fiz assim, eu faço, né, a voz aqui do estúdio também, falando para você o quão importante foi a sua presença aqui com a gente. Eu vou sair daqui enriquecida, sabe? Uma pessoa melhor, porque eu ouvi uma mãe atípica, uma pessoa que passou por uma experiência muito difícil, que quer ser paciente oncológica e é uma vencedora. Obrigada. Tá bom? E assim, gente, a gente está finalizando aqui o Conexões Saudáveis com a Thaís, mas ela deixou o Instagram dela, busca lá e vai lá e conhece mais sobre o trabalho dela, sobre o CPA. Se você, mãe, é uma mãe atípica e está aí sem saber o que fazer, vai lá, ela tem muita experiência de vida para passar para você e mostrar como que funciona. Vai lá, dá uma vasculhada lá no perfil dela que você vai ver muito trabalho. Você vai ver lá uma mulher que ela decidiu sair do anonimato e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, Conexão Saudável está ficando por aqui, mas logo, logo estaremos de volta com mais mulheres igual a Thaís. Melhores ainda. Mulheres que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tá bom, Thaís? Bom, obrigada. Te agradeço. Estamos aqui. É isso? É isso.